Volta para o noticiário internacional. O presidente americano Donald Trump prometeu anunciar tarifas para muitos países na semana que vem. Declaração que foi dada durante a reunião com o premier japonês na Casa Branca, que a gente mostrou imagens dos dois falando com a imprensa depois da conversa bilateral. Hora de chamar a Mariana Jangiacomo, ao vivo conosco, direto de Nova York. Muitos países, Mariana. Alguma pista de quais são eles? Boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos. Sem pistas até então, Donald Trump disse que vai fazer esse anúncio na segunda ou na terça-feira. Por enquanto, só disse que pretende então aplicar tarifas recíprocas, ou seja, taxar as importações para os Estados Unidos da mesma forma que os outros países taxam os produtos que são exportados pelos Estados Unidos. Donald Trump falou que essas tarifas, inclusive, poderiam ser uma opção para resolver o déficit com o Japão. Lembrando que ele falou agora, né, como vocês diziam e mostravam agora há pouco, ao lado do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, que se encontrou com Donald Trump agora no Salão Oval, e a gente vai entendendo então sobre o que os dois falaram, né? Claro, existia muita expectativa de que eles fossem falar mesmo sobre a questão comercial, já que existe esse déficit comercial com o Japão, então esse seria um dos principais pontos da conversa, e claro, né, o Japão tentando evitar se tornar alvo, mais um alvo de Donald Trump dessa guerra comercial. O outro primeiro-ministro, quem era, né, o ex-primeiro-ministro do Japão, que foi morto, que foi assassinado depois de deixar o cargo, que era primeiro-ministro o Abe, ao lado de Donald Trump, no primeiro mandato de Donald Trump, tinha uma relação muito boa com Trump. E agora fica a pergunta de como vai ser a relação de Ishiba com Donald Trump, se vai ser uma relação parecida também ou não. Então essa primeira reunião já foi um indício ali do que pode vir pela frente. Então, pelo que a gente teve ali de destaques, Donald Trump e a Shigeru Ishiba falaram, claro, sobre essa questão comercial, sobre questão de inteligência artificial. Também existe a expectativa de que talvez o Japão invista mais em inteligência artificial. Também Trump disse que o Japão em breve vai começar a importar mais gás natural por parte dos Estados Unidos e que isso deve ajudar a equilibrar o déficit comercial com o Japão também. Donald Trump disse que só com petróleo e gás natural isso já pode ser resolvido. Então isso indica, né, o tom da conversa entre os dois, com Ishiba fazendo promessas ali para resolver, né, do ponto de vista de Donald Trump, essa questão do déficit comercial, tentando não ser mais uma vítima dessas tarifas anunciadas, tarifas que Trump deve anunciar na segunda ou na terça-feira. Por enquanto ele só diz que vai taxar os países, que vai fazer essa taxação recíproca, né, mas não fala quais países que serão alvos. E aí, claro que os líderes acabam se movimentando, né? Donald Trump faz esse tipo de anúncio justamente por causa disso, para causar esse efeito, para esperar esse tipo de movimentação e para esperar concessões por parte dos outros países para que ele não aplique essas tarifas. Foi o que a gente viu, por exemplo, com o caso, né, do México, do Canadá, que acabaram fazendo algumas concessões não tão grandes, né, na verdade muitas coisas que já estavam em andamento, mas que para Donald Trump funciona, porque acabam mostrando a tática de negociação dele, então de impor, de fazer uma ameaça severa e aí depois voltar atrás, e ele usando a economia, né? No caso do México, do Canadá, claro que ele fala de outros países, usa a economia para tentar resolver outros problemas de segurança, problemas de imigração. Com o Japão, a gente está falando de fato de um assunto econômico, a gente está falando de balança comercial, mas a tática de negociação é muito parecida, né, Yuri e Débora?